Boa noite, meninas. Estamos aqui reunidas mais uma vez para meditar no livro de Jó. Estamos chegando no finalzinho dele. Hoje vamos meditar no capítulo 40, um diálogo que o próprio Deus ele tem com Jó. E é um diálogo muitíssimo interessante. A gente vai esmiuçar hoje. Vamos pedir para o Espírito Santo agora abrir a nossa mente para que possamos receber tudo aquilo que ele preparou para nós essa noite. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos diante da Tua santa presença e pedimos, Senhor, que o Senhor venha iluminar os nossos pensamentos, abrir a nossa mente, fazer com que o Teu conhecimento, o Teu entendimento, a Tua sabedoria venha fazer parte também do nosso ser, que a nossa mente, meu Pai, esteja conectada com a Tua de tal forma que estejamos aqui amadurecendo espiritualmente, que possamos crescer espiritualmente juntamente com todas nós e que cada uma de nós possa acrescentar umas às outras, que haja de fato o suprimento de uma necessidade nossa ou de várias e que possamos compartilhar isso umas com as outras. Estamos aqui humildemente nos colocando como pessoas que não têm o devido entendimento, pessoas que têm necessidade de ser ensinadas e disciplinadas pelo Senhor. Então, faz a tua obra, aquilo que o Senhor começou, continua em nossas vidas. E não deixe que ao final dessa noite estejamos da mesma forma, mas que estejamos realmente mais sábias, mais próximas do Senhor, que estejamos mais capazes de te servir, de te agradar, de te adorar. E que possamos também, Deus, transmitir esse entendimento, essa sabedoria para muitas outras pessoas. Que o Senhor venha nos capacitar para fazer a tua boa vontade aqui nessa terra. Desde já, meu Deus, que o Senhor venha repreender todo o mal. Se alguém aqui, dentre nós, está passando algum problema de saúde, com algum desconforto nesse momento, com o coração angustiado, porque teve algum conflito familiar, alguma briga, alguma discussão. Se existe, meu Pai, alguma preocupação com o porvir, com o amanhã, com as finanças. Meu Deus, que tudo isso agora venha a ser apagado das nossas mentes. Que o Senhor venha nos trazer o consolo, a paz e, especialmente, ao final dessa meditação, o Senhor também venha iluminar a nossa alma com a solução para as nossas questões, os nossos problemas, com a cura. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor venha interceder pelas nossas vidas, atuar nas nossas vidas e fazer o teu milagre nas nossas vidas. Entregamos essa meditação, esses breves minutos que estaremos reunidas em tuas santas mãos e te pedimos que o Senhor, de forma alguma, nos deixe falar aquilo que sai da nossa mente, mas que seja a boca do Senhor através dos nossos lábios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, meninas? Então vamos lá. Capítulo 40, versículo 1. Fala assim: Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo. Então o que a gente vai perceber é que Deus ele vai continuar a sua conversa, o diálogo que ele está tendo com Jó. Bom, até aqui Jó não falou muita coisa, né? É um diálogo, mas Jó, de verdade, ele não está interferindo na fala de Deus. E Deus vai continuar a sua fala, a, a sua explanação, a sua argumentação para com Jó. Imagine que eles estão realmente num tribunal imaginário, onde ambos estão colocando, tendo a oportunidade de colocar um diante do outro seus argumentos a respeito da justiça, né, a respeito do que é certo, do que é errado. E, enfim, Deus está respondendo a Jó. Foi algo que Jó tinha pedido há muito tempo atrás. E agora Deus está
fazendo. Só para que a gente relembre, abra aí em Jó, no capítulo 13, vira aí umas paginazinhas para trás, capítulo 13, Jó 13, verso 3. Essa é uma fala de Jó, foi um momento em que ele estava exercendo a sua defesa diante lá de seus amigos, né? Mas olha que fala interessante que ele tem aqui. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Então ele tinha esse desejo de se colocar diante de Deus como se fosse um tribunal e está lá argumentando com o justo juiz, né, as suas queixas e vai e evolua para o capítulo 23, Jó 23, a partir do verso 3. Olha como é que a gente vai ter aqui. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, eu me achegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que ele me dissesse. Pois bem, os desejos de Jó estão sendo realizados exatamente nesse momento, Jó 40. Os desejos dele estão sendo realizados. Na verdade, começou lá no 39, né? Mas, enfim, a gente vai perceber aqui que Deus vai continuar dando oportunidade para Jó. Olha só que legal. Então, voltando aí para 40, verso 2. Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Você se colocar contra Deus, você discutir, você querer se opor a Deus, é sabedoria? Isso é uma pergunta retórica que o próprio Deus fala para Jó, né? Para Jó pensar. Quem repreende assim a Deus, responda por isso. Então, se ele queria um momento de fala, Deus está fazendo isso aqui agora. Então, Jó, se você acha que pode contender comigo, ok. Quais são as suas razões, né? Quem repreende assim a Deus, responda por isso. Então, responda, fale. Eu vou te dar agora uma oportunidade. E isso aqui é muito, muito interessante. No dia a dia nosso, você questionar a Deus e ter a oportunidade de ouvi-lo falar contigo e de ele dizer, fala que eu estou te ouvindo, isso é algo realmente maravilhoso. Nós temos esse nível de acesso a Deus. Claro que aqui Jó está contendendo com Deus, ele tinha se colocado numa situação de questionar a Deus. Nós, quando nos apresentamos a Deus, Deus nos permite falar com Ele através da fé. Ele não, ele não se faz de surdo, ele está o tempo todo nos ouvindo. Ele está nos dando oportunidade de fala. Com Jó, ele está falando boca a boca, né? Lembrando que ele ainda está perante Jó no meio de um redemoinho. Vocês lembram disso? Ele aparece para Jó no meio de um redemoinho. Isso de verdade, pessoal, não é uma cena acalentadora, né? Se imagine aí no lugar de Jó, diante de um redemoinho, um vento veloz, levantando poeira e ser mais o que tiver por perto, e de dentro do redemoinho saindo uma voz, e a voz de Deus muitas vezes é retratada como de trovão. Consegue se colocar aí numa situação dessa? E aí, Deus vai com sua voz de trovão, que a gente imagina seja uma voz forte, firme, e ele fala: vá, apresente suas queixas para mim. Se você estivesse no lugar de Jó, você realmente teria coragem de falar alguma coisa? Alguém mais ousado, talvez, né? Mas olha só como Jó se coloca diante de Deus. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo:
Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Meu irmão, eu imagino aqui que Jó estava se tremendo de medo, para não falar um termo mais chulo, mas ele estava se tremendo de medo, de temor. A situação em si não era favorável. Estamos falando de um homem que está fragilizado fisicamente, moralmente, espiritualmente, lascado na vida, diante de Deus, onde em muitos momentos ele se colocou contra Deus, questionou Deus, disse que Deus era injusto, que Deus não era sábio no que estava fazendo. E quando você está falando a respeito de alguém, sem que esse alguém esteja presente, é uma coisa. Você é macho, você é cabra fêmea mesmo, né? Você vai lá e fala, não, se fulano tivesse aqui, eu ia dizer isso e isso. Não, porque fulano, aquilo, aquilo, aquilo. Fica fácil quando a pessoa não está diante. Mas imagina você falando isso de Deus e agora Deus se colocando diante de você numa manifestação de poder. Como que você reagiria? Jó, meu irmão, nesse momento, ele se caga todo. E ele simplesmente chega e diz: Eu sou vil, eu sou pecador, eu sou um nada, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu não sou nada. Eu ponho minha mão na boca. O que eu vou falar? Que eu responderia ao Senhor? Sendo que já houve uma fala de Deus, onde Deus falou das suas maravilhas, do seu poderio, da sua majestade, do seu controle universal, e Jó reconhece que ele não tem a mínima condição de estar equiparado, né, no mesmo pé de Deus, na mesma condição de Deus, não tem essa condição. Ele percebe isso, ele chega, meu Deus, onde foi que eu estava com a cabeça quando eu questionei esse Deus? Né? Eu penso que a ficha dele está caindo nesse momento e, e ele se coloca na sua condição de um homem, um pobre mortal que não tem nenhuma condição de estar diante de Deus. Uma segunda, ou uma vez tenho falado, e não replicarei, ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Então, a gente leu aqui duas passagens anteriormente, de momentos que Jó, ele chega e quer questionar Deus. Ele falou uma, falou duas, e na verdade ele falou até outras vezes mais. E nesse momento ele reconhece, eu estava errado. Eu coloquei um texto, compartilhei um texto lá no grupo com vocês, falando sobre as convicções. Que as convicções são coisas realmente muito difíceis de serem vencidas. Quando você está cheio daquilo, você tem certeza daquilo, você está certo daquilo, é difícil você mudar de proceder, de comportamento, porque aquilo na sua cabeça está certo. Então, Jó, ele estava convicto de que ele era um homem puro, reto, justo, honesto, e que ele não merecia estar sendo tratado por Deus como ele estava sendo tratado. Ele tinha convicção. Ele debateu com os seus amigos e cada vez que ele debatia com seus amigos, ele saía mais fortalecido nas suas convicções. Eu sou justo. Eu não tenho por que estar sofrendo por isso. Quando ele se coloca agora diante de Deus, ou Deus se coloca diante dele, o que é bacana a gente observar é que ele deixa cair por terra ou quebra as suas convicções. Ele não chega agora para Deus para dizer, não, eu sou justo. Não, ele agora está quebrantando-se e dizendo, eu sou vil, eu não valho muita coisa, eu não presto para nada. Eu reconheço que diante do Senhor eu sou uma poeira cósmica. Então, é bacana a gente perceber agora a transformação que está acontecendo dentro de Jó. Então, suas convicções sendo quebradas, o seu comportamento também vai ser alterado, vai ser transformado, vai ser mudado. E é tudo que Deus quer com Jó. É tudo que Deus espera de nós
quando nós deixamos os nossos achismos e convicções e certezas de lado e passamos a aceitar o governo de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente chama isso de novo nascimento. É o que a gente começa a perceber aqui na vida de Jó. Ele está tendo agora uma nova postura diante de Deus, de modo que ele chega e fala: não, eu errei, eu me calo, não tenho nada a questionar o Senhor. Mas Deus deu a ele a oportunidade dele argumentar. Não foi isso que ele fez? Deus disse: vá, me responda aí, coloque aí suas posições. E Jó está dizendo: eu não tenho nada para colocar diante do Senhor. Não tenho nada. Né? Então, a gente observa aqui o que realmente tem que acontecer com cada um de nós. E todos os dias, um pouco mais. A gente vem quebrando as nossas convicções, a gente vem destruindo os nossos achismos desde que conhecemos a Cristo. E é a coisa mais difícil da gente realmente tirar de dentro da gente, são as nossas convicções. É muito difícil. Eu conheço pessoas que já têm mais de 20 anos de evangelho, mais velha que eu no evangelho, e não consegue verdadeiramente confiar em Deus. Consegue confiar no seu dinheiro, nas suas riquezas, naquilo que vê, no seu poder, mas não consegue confiar verdadeiramente em Deus. Esse evangelho de Cristo na vida dessas pessoas está sendo completamente ineficaz. E não porque o evangelho não tenha poder, porque o evangelho tem poder. Mas só que aquela pessoa não se quebranta para admitir novas ideias na sua vida. Ela não se quebranta para admitir que ela esteve errada o tempo todo e que agora ela tem a oportunidade de fazer a coisa certa. Ela não reconhece que ela está errada. Ela não reconhece que o proceder dela está equivocado. E vive 20, 25, 30 anos dentro de uma congregação, com a Bíblia na mão, mas realmente não consegue nascer de Deus. E fica se perguntando: por que eu não recebo o batismo com o Espírito Santo? Por que eu não recebo o Espírito Santo? Por que não confia em Deus? Jó, ele está se colocando na condição agora de plenamente confiante em Deus. O que Deus fizer, está bem feito. Tudo que eu penso, esquece, estou jogando fora nesse exato momento. Jó era um homem de Deus, sem sombra de dúvidas, pessoal. Mas o que ele achava que Deus era, era uma coisa. E o que Deus está mostrando ser é outra. E Jó agora está dizendo: não, agora eu te conheço de verdade. Agora eu entendo quem é o Senhor. Certo? Fica aí essa reflexão. Nós temos de ter esse nível de quebrantamento de Jó. Mesma coisa que aconteceu com Jó. E isso é o novo nascimento. E tudo bem se isso não acontecer como mágica de uma hora para outra. Deus é paciente. A gente, ser humano, não temos muita paciência. Né? Nós já temos 20 anos de igreja e queremos que a pessoa que entrou hoje se transforme em coisa de meses. Temos que ter paciência. Mas a verdade é que nós, mesmo com 10, 15, 20, 30 anos de igreja, nós ainda temos muito que mudar. Todo dia é um pouquinho mais. Todo dia. Esse é o processo do novo nascimento, rumo à santificação. Então, vamos lá para o verso 6. Então, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos, como homem, eu te perguntarei e tu me explicarás. Deus aqui mais uma vez dando oportunidade para Jó entrar em um debate com ele. Deus está sendo muito paciente, muito pai, né? Deus está sendo muito pai, muito amoroso. Deus está sendo dessa forma com Jó. E aí ele, de lá do meio do redemoinho, no momento, não vou dizer de ira, não vejo Deus irado com Jó. Eu vejo Deus
vendo um Jó equivocado e ele querendo tratar Jó. Eu vejo isso. E aí ele se coloca numa condição, mostrando o seu poderio, mostrando o seu governo, mostrando a sua majestade. E ele exigindo de Jó, Jó, cinge teus lombos. É como, já falamos sobre isso, capítulo passado. O cingir os lombos é ele se preparar para uma situação de enfrentamento ou de fuga. Ele se preparar para ele reagir de uma forma ou violenta ou de fuga. Seja como for, Deus espera que esse homem, essa pessoa, esteja preparada para estar conversando com ele. E ele pega duro, né? Deus joga duro. Seja homem. Seja homem. Ele exige uma postura. Talvez conosco hoje, Deus diga: seja cristão. Tenha postura de cristão. Se aproxime diante de mim como cristão, como um pequeno Cristo, né? Como uma pessoa transformada, sedenta por Deus, adoradora de Deus, desejosa de estar perto de Deus, submissa a Deus. Se coloque nessa condição. Então, Deus exige que ele tenha um preparo que com certeza não é de vestimentas. Deus não está esperando que ele vista uma roupa adequada, se cinja como homem, não. Não está esperando que ele vista uma roupa adequada, ele está esperando que ele esteja preparado espiritualmente para debater com Deus. Não venha como um menino, não. Não venha como um garoto mimado, né? Um neófito na fé. Venha como um homem espiritualmente maduro, ou ao menos disposto a amadurecer. Cinge os teus lombos, como homem, eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Então, você vai estar conversando comigo, debatendo comigo, entrando em litígio comigo, para dizer que eu estou errado, para dizer que a sua justiça é superior à minha, para dizer que eu tenho coisas a melhorar, o meu proceder, o meu senso de justiça, o meu juízo, ele tem que ser aprimorado e é você quem vai me ensinar, Jó. Então, percebe que quando Jó falava de querer estar diante de Deus, nós sabemos, era um momento de aflição da alma dele. Aquele cara, ele não estava nem pensando direito no que ele estava fazendo. Esse é o momento em que ele está pensando no que ele está fazendo. Porque o próprio Deus está obrigando. Quando Deus faz essas perguntas retóricas, Deus realmente não espera uma resposta. O que Deus espera é que Jó reflita e dentro de si ele mude. Tá? Verso 9. Ou tens braço como Deus, no sentido o braço é um sentido de força. Ou podes trovejar com voz como ele o faz, no sentido de autoridade. Né? A voz firme, grossa, barulhenta, no sentido de autoridade. Então, Deus está perguntando, inquirindo a Jó, você tem condição de se colocar à minha altura? Se você tem, orna-te, pois, de excelência e alteza, e vestes-te de majestade e de glória. Quem é que se veste dessa forma? O próprio Deus. Vamos abrir aí no livro de Salmos, capítulo 103. Abra aí rapidinho. Só para a gente ver alguns versos que retratam a Deus. Salmo 103. Todo mundo aí? Ou 103 não, pessoal, 113.
Todo mundo? 113, no verso 4. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é que tem glória? É Deus. Deus está dizendo para ele se vestir dessa forma, mas quem é que tem esse tipo de aparato, de ornamento, né? De ornamento, a ideia de enfeite, né? Quem tem esse tipo de vestes? Deus. Aí você vai aí para o capítulo. Deu uma viradinha aí, capítulo. Aliás, talvez seja na mesma página aí sua, no Salmo 112, no verso 9. Ele espalhou, deu aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Está falando de Deus. Como é que Jó pode ter atributos como de Deus? Deus está dizendo: se eleve a minha altura. Abre aí em Apocalipse, no capítulo 4. Verso 11. Apocalipse 4, verso 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aí Maiana coloca aqui: certeza que Jó se arrependeu 1 quintilhão de vezes de ter dito tudo que disse. É por aí. 10 elevado a 1000. É por aí. Com certeza Jó se arrependeu. Com certeza, com certeza. E o bacana é que ele se arrependeu. Porque quando há arrependimento, há uma consciência. Quem sou eu na fila do pão? Há uma consciência. E quando há consciência, há mudança de paradigmas, de pensamento, de convicções. E aí a pessoa pode ser moldada, trabalhada, né? Então, volta aí para Jó 40, no verso 10. Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Obviamente, Jó não seria capaz disso, mas Deus está pedindo para ele elevar o seu nível, certo? Derrama os furores da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Lembra que algumas vezes Jó ele esperava que o ímpio fosse castigado? Ele chegava e falava: poxa, o ímpio ele consegue prosperar. Tem um momento que ele chega e fala: ó, o gado dele, quando ocorre, quando o animal vai lá como é que fala, gente? Cruza, né? Quando cruza, aquela cruza não dá errado. O filhote nasce, o filhote vinga, o rebanho cresce. A família dessa pessoa, do ímpio, ela desenvolve, seus filhos têm saúde. E aí ele vai falando assim coisas, né, que os ímpios têm, possuem, como se ele tivesse inveja dos ímpios, inveja dos perversos. E ele vai descrevendo isso, dizendo, pô, Deus demora, Deus até julga essa pessoa. Julga, mas ele demora. Tem juízo que só vem depois da morte. Então Deus está dizendo, bom, você achava, né? Ou você acha que a gente tem que vingar logo os ímpios, né? A gente tem que, é, é, como é, castigar logo o perverso. Então, essa é a inquisição dele. Bom, se você acha que isso tem que ser feito, agora ele está dizendo, vá, faça.
E aí eu fiquei pensando aqui comigo, se a gente tivesse realmente a oportunidade de se vingar de pessoas que nos fizeram mal, ou de punir pessoas que são perversas, teríamos realmente essa condição? Como é que a gente procederia isso? O máximo que a gente conseguiria, talvez, fosse com algum familiar nosso, filhos. Mas alguém matou alguém. Você se vê realmente na condição de ir lá e vingar a morte de alguém? E você vai lá e mata outra pessoa? Como é que procederia a nossa justiça para com os ímpios? Como a gente se portaria? Vamos depender das leis dos governos? Pô, a gente está vendo aqui mesmo no Brasil que tem Constituição, tem lei, tem tudo, mas nada funciona, né? Tudo é arbitrário, tudo depende da voz de um ministro, tudo depende da cabeça daquele juiz. E parece que as leis, os códigos morais não funcionam. Os códigos legais parece que não têm função, não têm realmente eficácia. Então, como é que a gente faria esse tipo de juízo? Se você desse uma de vingadora da justiça, tem os vingadores da justiça, vingadora da justiça, você sairia matando todo mundo? Como é que você ia prender todo mundo? Como é que a gente exerceria esse nível de justiça? Deus mandou Jó pensar nisso. Então vá lá e vingue. Olha como Deus fala para Jó fazer, ó. Derrama os furores da tua ira, né? Atenta para todo soberbo e abate-o. Abater é matar, pô. Então vá lá e mate. Teríamos essa condição, essa capacidade? Sério. Olha para todo soberbo e humilha-o. E atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó. Ata-lhes os rostos, em oculto. Está mandando colocar na sepultura. Deus está mandando, você está querendo se vingar, então vá, mate. O que, que a gente faria? Rapaz, verdadeiramente, nesse momento aqui, eu acredito que Jó, ele compreendeu que ele realmente depende da justiça de Deus. Que ele não tem condição de exercer justiça. E ele não tem condição de questionar como é que Deus exerce essa justiça, porque se a gente parar também, Deus vai matar todo mundo, vai fulminar todo mundo, que nem ele fez no dilúvio, a gente já sabe que dessa vez não vai ser assim. Vai ter um momento de vingança, mas esse momento não. Depois do dilúvio, não é mais assim. Não é mais assim. Agora Deus dá muito mais oportunidade para que a humanidade venha se ajustar, venha se endireitar, venha se converter aos caminhos de Deus. A gente às vezes julga dentro do nosso entendimento e entendemos hoje que o nosso entendimento não é o igual de Deus. A gente não tem a capacidade de enxergar como Deus enxerga, até porque o nosso ponto de vista é extremamente limitado. Deus, ele enxerga tudo, ele viu o passado, o presente, ele sabe o futuro e ele é capaz de sondar mentes e corações como nós não somos capazes. Jamais seremos capazes de exercer um juízo realmente justo. Jamais. Só quem consegue fazer isso é Deus. Por quê? Porque não somos capazes de ler o interior da pessoa e realmente entender as suas motivações, as suas justificativas. Não temos essa capacidade. Nesse momento, eu acredito que Jó reconhece isso. De uma forma tal que ele está realmente calado e ele vai continuar calado, mas reflexivo, pensando. E é isso que nós devemos fazer nesse momento também. Devemos estar reflexivas, pensando. Verso 14. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te pode salvar. Se você conseguir abater o ímpio, beleza. Eu, como Deus, vou dizer que você é igual a mim. Deus não poderia abater todos os ímpios. Até hoje ele pode. Mas é essa a questão. Deus, ele é amor. E ele tem uma medida de misericórdia para cada um de nós.
Por mais que para com um seja mais do que para com outros, ainda assim, cada um de nós tem uma medida de misericórdia muito excedente, muito além do que mereceríamos. Cada uma de nós aqui, cada ser humano, tem uma medida de misericórdia muito maior do que mereceríamos de verdade. Deus, na sua sapiência infinita e no seu amor infinito, ele realmente acredita que o ser humano possa mudar, possa ser transformado. Não fosse assim, ele não teria enviado Jesus para morrer. Se ele não acreditasse, se Deus não confiasse que o ser humano pode mudar, ele é o primeiro que confia na gente. Antes mesmo da gente confiar na gente, Deus já confia na gente. Se ele não acreditasse que nós podemos mudar, que nós podemos ser melhores, que nós podemos ser santos, se ele não acreditasse nisso, ele não teria matado Jesus. E a gente sabe que quem matou Jesus foi o próprio Deus. Foi um sacrifício pela humanidade. Está lá escrito em Isaías 53. Então vamos lá. Voltando aqui para o verso 15. Contemplas agora o behemote, e na sua versão pode estar escrito hipopótamo. Tem algumas versões que trazem até a ideia do elefante. E com o discorrer, com a descrição desse animal, eu vou entender que esse animal não é nem um hipopótamo, não é nem um rinoceronte e não é também um elefante. Já até partilhei isso aí com vocês. Para mim, ele está descrevendo aqui um dinossauro. E vamos chegar lá. Por que que não está escrito aqui o nome dinossauro? Por que está escrito behemoth? Por que está escrito é, é, rinoceronte? Por que está escrito outros nomes, né? Hipopótamo, elefante? Porque o termo dinossauro é algo nosso, novo, da nossa geração, sei lá, deve ter 100, 200 anos esse termo. E para aquele tempo, para aquele momento, não existia um termo melhor do que o nome do animal, que era qual? Behemoth. Que por não estar mais às nossas vistas, nós não temos conhecimento de que criatura era essa. Pelos sinais, pela descrição que Deus vai dar, nós podemos hoje chegar à ideia de um dinossauro. E a gente vai ver isso aí aos pouquinhos, tá bom? Contemplas agora o behemoth que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Sabe o que eu acho aqui interessante? Que esse animal era algo que o próprio Jó poderia visualizar. Então, a ideia de que esses animais não existiam juntamente com os homens cai por terra quando a gente lê a Bíblia. Os dinossauros foram contemporâneos dos homens. E Deus fala que criou esse animal juntamente com o próprio Jó, juntamente com a humanidade. Faz parte da criação do próprio Deus. E ele vai aqui continuar. Ele é um animal que foi criado no mesmo tempo que o homem, come a erva como um boi. É um animal que se alimenta de erva, herbívoro. Eis que a sua força está nos seus lombos e que o seu poder nos músculos do seu ventre. E aqui eu vou compartilhar com vocês algumas imagens que vão falar a respeito desse animalzinho aqui, tá certo? Primeiro vamos entender que Jó está diante de Deus e que Deus está aparente para ele na forma de um redemoinho, de um torvelinho, tá? E com voz de trovão. Enfim, algumas versões vão falar que é o hipopótamo. A maioria das versões, quando não fala bemote, fala hipopótamo. Outras versões falam rinoceronte, elefante. Mas a maioria fala do hipopótamo. Então,
Só por isso aqui, a gente já começa a perceber algumas coisas que não batem com a descrição do hipopótamo. Vamos continuar lendo aqui, olha lá. Contemplas agora o belmote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Entretecidos significa que ah, os tecidos ali relacionados, musculatura, nervos, ossos, tendões, né? Eles estão muito bem conectados, ligados, justamente para dar estrutura para esse animal que está sendo descrito. Cara, quando a gente olha o hipopótamo, a gente não consegue ver essa cauda de cedro, porque quando a gente vê um cedro, a gente imagina uma árvore que pode ter 3, 8, 45 metros. Então, estamos falando de um animal que tem uma cauda longa. E o pobrezinho do hipopótamo tem um negocinho ali pendurado atrás do bumbumzinho dele. Quando ele fala das suas coxas, ele fala de coxas poderosas. Eu não consigo vislumbrar isso no hipopótamo. Coxas poderosas. Ainda que esse animal aí seja bastante valente, tá? Um dos animais mais ferozes que a gente tem no reino animal. E apesar de ser herbívoro, ele é um bichinho muito temperamental e ele é muito violento. A maior parte dos acidentes que acontecem com animais lá na África, o lugarzinho que ele vive, não são com os leões, é justamente com o hipopótamo, tá? E ele é muito violento. Mas, enfim, eu não vejo esse poder todo nas suas coxas, né? Não. Pelo contrário, é um animal bem gordinho, me parece ser bem... É forte, mas não é tudo isso. E aí, ele vai continuar aqui. Ah, os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua ossada é como barras de ferro. Então, quando você imagina tubos de bronze, barras de ferro, você imagina algo muito forte, né? Muito que tem uma resistência. A palavra que eu quero falar ainda não é essa. Ela tem uma, poxa, uma raiva quando foge assim a palavra. Uma estrutura, tá? Uma estrutura muito forte. Eu também não consigo perceber isso nesse animal, ainda que ele seja extremamente feroz. Mas não consigo ver essa força nele ao ponto de ser essa descrição que Deus está dando aqui a respeito. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus e ele o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Se a gente for procurar, o hipopótamo, ele não vive nos montes. Ele vive sempre à beira dos lagos. Ele tem uma pele que é extremamente sensível. Ela tem que ser hidratada o tempo todo. Ele vive dentro da água o tempo todo. É um animal bem aquático. E quando não tem água, ele fica na lama. Mas ele não pode sobreviver sem umidade. E os montes, normalmente, não estão tão próximos de lugares assim, onde tem águas, tá? Quando a gente vai ver o meio ambiente que eles vivem, não é bem assim. E eles gostam muito assim, ó, de viver nadando, tá? É um animal que tem um preparo realmente para viver dentro d'água. Bem bacana. Mas a descrição realmente não parece ser desse animalzinho. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente vai perceber. Peraí, pessoal, desculpa. Volta. Né?
Não, não, não. Pronto, tá? A gente vai perceber um animal muito parecido com a descrição. Um animal que tem uma cauda bem longa, e aí já dá para ter uma noção de comprimento. O cedro, ele é comprido, então já dá uma ideia bem melhor. Esse animal vai ter ossadas que realmente são muito bem estruturadas, até para ser suporte, coluna de um bicho desse tamanho. Existem animais, ou melhor, existem fósseis desses animais que foram descobertos há cerca de 2 séculos atrás. Os fósseis dos dinossauros não eram coisas que existiam há muito tempo atrás. As escavações, as descobertas, elas foram acontecendo não tem muito tempo, na verdade. Mas o que eles têm já é muita coisa. Os cientistas, os paleontólogos, eles têm muita coisa, muito material hoje em dia, ao redor de todo o mundo, sinalizando para a existência de criaturas extremamente grandes. Isso aqui que está sendo descrito nesse momento, segundo os estudiosos, fala a respeito de um bronquiossauro, por exemplo, que são animais que podem chegar até 24 metros de altura. Realmente é um animal muito grande. E apesar de ser tão grande, é um animal pacífico, no sentido de que vive comendo erva. Ele não é um animal agressivo, né? Ele vive comendo ervas, como o texto fala. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. Ele é um animal que, obviamente, também precisa da água, porque ele era categorizado, ou é categorizado, como um réptil. Os répteis precisam também disso aí. Ah, as árvores sombrias o cobrem, com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Então, mostra que é um animal que tem uma estatura tal que ele pode, sim, até mesmo sofrer uma enchente de um rio e isso não vai abalá-lo. Ele vai continuar lá de boa, em paz. Vou ver aqui, peraí, rapidinho. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos? Ou com laços lhe furar o nariz? Então, se você imaginar um animal desse tamanho, primeiro, o homem não alcança. Primeiro, o homem já não alcança. E se a gente imaginar que a ideia de lhe caçar ou lhe colocar, né, furar o nariz, é colocar, né, um prendedor, como se faz com os bois, esqueci o nome daquilo que bota aqui, mas argola, né? A ideia é de domesticar esse animal. Esse é um animal indomesticável. E quando a gente vê aqui, a gente. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Qual foi o verso? No verso 19, Deus fala assim: que ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. É um animal que teve uma relevância para Deus. Ele criou esse animal com um propósito, como todas as criaturas. Deus está revelando para Jó que todas as criaturas têm um propósito. E Deus deu a esse animal, inclusive, uma capacidade de defesa violenta, porque ele fala aqui da espada. Não necessariamente que ele tivesse uma espada, mas ele tinha uma capacidade de defesa. E eu imagino que uma rabada desse bicho não deve ser nada fácil. E aí, pessoal, a gente tem desenhos, né, figuras, ilustrações de animais
que são criados pela imaginação de desenhistas com base nas ossadas que são encontradas, né? Então, quando eles fazem esses desenhos, não são do nada, mas essa figura aqui eu achei bem interessante, porque olha a musculatura desse bicho. Existe, há que ter a necessidade de uma musculatura muito forte para sustentar um bicho desse tamanho. Há uma necessidade. E a gente percebe que a obra de Deus foi feita com uma certa perfeição. Aqui a gente tem a ilustração dos tiranossauros rex, né? Dos velociraptors, que são, dentro, né, do mundo dos dinossauros, animais carnívoros e violentos. Porém, eles eram pequenos. A gente, quando vê no filme, né, vê as coisas grandonas, não sei, não, mas eles eram pequenos, talvez 1,5 m ali, 1,80 m, não passava muito disso, apesar de ser bem carnívoros, mas eram animais pequenos. Por que que eles sabem que eram animais pequenos? Por causa das ossadas, por causa dos fósseis que foram encontrados. E aí a gente comparando com um animal como descrito aqui na palavra, né? E o que denota bem a qualidade desse animal é justamente essa cauda, né? Segundo aqui a descrição do próprio Deus. Então, esses animais, os fósseis são encontrados, depois de encontrados, são montados, e aí são categorizados, né? Enfim. E aí a gente vai ter dinossauro de tudo que é tamanho. Teria dinossauro de 30 centímetros, 20 centímetros, até esses animais imensos de 24 metros. Então, aqui para a gente ver. Tem a ossada, e aí o desenhista vem e dá uma noção do que seria esse bicho, mas se ele era realmente assim, com essas cores, com essa textura, nem tudo é realmente verdade, não se sabe se realmente era assim, mas dentro daquele esqueleto, bom, bem que poderia ser assim. E aí a gente vai ver alguns modelinhos, compartilhando aqui com vocês, e provando que esses animais, eles foram contemporâneos dos homens. Essa daí foi uma carcaça encontrada por uma embarcação japonesa que estava fazendo pesca lá na Nova Zelândia. Isso é em 1977. E descobriram essa carcaça. Quando viram essa carcaça, tentaram identificar o que era. Povo lindo, a, a conclusão que se chegou, apesar de muito debate a respeito, é que isso aí era um pleiosauro. Como o animal, essa carcaça já estava fedendo, e eles eram pescadores, né? Estavam lá catando carcaça, catando fóssil, o interesse deles era pescar. Aí eles devolveram isso aí para o mar, pegaram um pedacinho dele, né, para fazer testes, algumas pesquisas, e o resto da carcaça jogaram no mar. Mas se a gente imaginar que essa carcaça aí estava fedendo, em 1977, a gente pode imaginar que de repente ainda existam dinossauros vivos, em processo de extinção, em uma quantidade muito pequena, escondidos em lugares que nós não temos alcance, mas é possível que eles existam e estejam andando por aí, tá? Essa daqui foi uma pedra desenhada. Se vocês observarem, isso aqui é uma pedra encontrada no Peru, é chamada de pedra Ica. E não tem só essa, existem várias dessas pedras. Elas são muito bonitinhas, né? Muito bem feitas, muito bem desenhadas. E a idade delas está em torno de pelo menos 500 anos atrás. Beleza, há 500 anos atrás, você consegue perceber que existe aqui um dinossauro sendo dominado por um homem? Consegue perceber isso aí? Tem um homem sentado num dinossauro, que o pessoal chama de Triceratops. Então, olha só, isso tem 500 anos atrás. Os fósseis desse animal
foram encontrados há pelo menos 100 anos atrás. Então, realmente mostrando que os dinossauros conviveram boa parte do tempo com a humanidade. Aqui é uma outra pedra íca, e a gente vai ver aqui um dinossauro ah, perseguindo um homem, né? Talvez um Tiranossauro Rex, indo em busca do seu alimento. Veja que a altura não é um disparate, ele não é tão grande assim. Mas, pessoal, se isso fez parte da cultura de um povo que nós sabemos que existiu, então isso é algo realmente muito próximo da gente, tá? E aí a gente vai ter aqui uma comparação. A cauda, como que de cedro, e o hipopótamo, ou até mesmo o elefante, né, com caudas bem pequenas, bem distoante do que o texto de Jó fala, né? Os ossos, como que de bronze, ossos duros, fortes, grandes, né? Diferente também dos outros animais. Então, a gente percebe aqui o animal próximo aí de seu habitat natural, a diferença de tamanho de um brachiosauro para o ser humano, para um elefante, para a gente ter noção. Então, Deus fez Jó olhar para esse bicho e, e imaginar a grandiosidade que é esse animal. E que ainda que, para a gente, não pareça ser uma grande coisa, não pareça ter muita utilidade, né? Uma ovelha é muito mais útil do que um animal desse, aparentemente. Esse animal não era caçado, né? Já está aqui escrito. Quem é que vai caçar esse bicho? Né? Então, aparentemente não tem propósito, mas Deus chama da primazia das obras de Deus. É interessante? Primazia das obras de Deus. E aqui um fóssil, né? Com os ossos que foram encontrados. E em cima desses fósseis, eles então criam a imagem do animal. Certinho? Então, deixa eu ver aqui se vocês colocaram alguns comentários. Tá. Só faltava meter ouro nesse. Pois bem, o que que Jó, ou melhor, o que que Deus espera de Jó com essa conversa? Primeiro, ele espera que Jó eleve seu nível espiritual. Segundo, ele quer que Jó reflita sobre justiça, como proceder justiça, como proceder justiça, e fala mais sobre a criação. Eu sou capaz de fazer isso aqui. Você é capaz de fazer e de dominar isso aqui? Quem seria capaz de domesticar esse animal que eu fiz com muito carinho? Deus gostava dos dinos, ó. Fiz com muito carinho. E era algo que realmente estava lá, diante dos olhos de Jó. E pelo jeito era inofensivo, né? Porque estava diante dos olhos de Jó e o bicho continuava lá, sem ninguém sair machucado, ferido, tá certo? Então, pessoal, o que que fica aí para vocês? Né? O que que acrescentou na vida de vocês hoje a meditação dentro desse livro? Quem começa aí? Viviane, fala aí, Viviane. Boa noite, meninas. Boa noite, dona Lília. O que ficou pra mim foi assim, tipo Deus falando assim pra Jó, né? Aliás, foi a vontade de Jó, o que eu entendi nesse capítulo todo desse livro, que Jó ele queria uma resposta de Deus, né? E ele teve essa resposta de Deus, né? Que Deus falasse com ele, né? Que ele queria saber o porquê, tanto aquele sofrimento, o porquê. Aí Deus apareceu para poder falar com ele, né? E Deus mostrou quem é você, tipo, quem é você para contender comigo, né? E também eu entendi aqui, dona Aline, quando fala desses animais, tipo, a grandeza de Deus, né?
tipo, dá uma ilusão, uma coisa assim. Quem é você para contender comigo, até com as coisas que eu faço grande, né? Grandiosas. Mais ou menos isso daí que deu para entender, né? Que ele. Mas vamos ver o restante dos capítulos, né? Mas o que me fez pensar, o que esse versículo quis dizer é isso, da grandeza de Deus, né? Quem era ele para contender com Deus, né? Para falar com Deus dessa forma. Chega, ele ficou com medo, né? Quando ele ouviu a voz de Deus, ele temeu, ficou com medo. Então, o que ficou para mim foi isso. Aí chega, Deus falou, cinge os lombos, né? Para ele fortalecer, né? Como a senhora falou aí, espiritualmente, para você entender, né? Então ficou mais ou menos isso daí que eu entendi, né? Beleza, dona Cida. Boa noite. Boa. Hoje eu vi até a pregação do bispo, né? Eu falando no início de Jó, que, que Jó tinha um Espírito Santo para acontecer tudo isso com ele, né? O bispo hoje ele disse que Jó ele não tinha o Espírito Santo, mas que às vezes acontece tudo isso na vida das pessoas, né? Para chegar ao ponto, agora eu estou vendo aqui que Jó chegou, né? De querer entender o porquê de tudo aquilo que ele estava passando, né? E chegar a conhecer a Deus, né? Porque agora ele diz que como ele diz, né? Eu conheço só de ouvir falar, né? Tem muita gente que conhece a Deus só de ouvir falar, mas não teve a experiência de ter o Deus, né? De conhecer de fato e verdade a Deus. Como agora aí no capítulo que a gente vai passar, Jó vai conhecer realmente quem é Deus, né? O que fica para mim é que é isso. A gente às vezes passa pelas lutas, pela tribulação. Tem gente que desiste, tem outros que perseveram e vai até conhecer Deus, né? O que vai acontecer com Jó. Jó realmente vai conhecer Deus. Ele era temente, reto, ouvia, né? Se desviava do mal, mas ele não sabia tão grande quanto era Deus. Mas agora ele vai, né? Que quando ele ouviu a voz de Deus, ele temeu e tremeu, né? Agora ele vai conhecer quem é Deus nos próximos capítulos. Perfeito. Vanessa. Boa noite. Tava tentando mexer aqui no celular. Então, assim, acho que todas aí explicaram muito bem, e também como foi esse estudo aí. Ele se debateu como todos nós, né? Com passando por algum problema, a gente pergunta por que nós estamos passando por isso, né? E Deus mostrou ali como ele é magnífico, a magnificência dele, né? Magnitude, aliás, de Deus, o poder de Deus. E quando ele confrontou a Jó, aí Jó perdeu, né? Foi agora. Eu tô em frente ao Todo-Poderoso que manda de tudo. Então é isso aí. Esse foi o meu entendimento. E assim, se eu tivesse lendo sozinho, acho que eu não ia ter esse entendimento. Foi bem rico para mim, meus olhos, né? Meu entendimento foi outro agora. Foi bem legal, mas foi isso aí que eu entendi. Beleza. Isis. Fala, Isis. É interessante aí que você colocou. É que eu falei. Oxe, claro. Não, tá pensando aqui que se Deus aparecesse para mim e eu tivesse doente, eu ia dizer, socorro, meu Deus. Eu nem estou querendo debater com Deus, não. Eu ia pedir misericórdia. Eu com a oportunidade na mão de pedir, né? Com o homem ali na frente, ele não pede, eu acho que até calado eu estou errado. Foi o que ele quis dizer, que até calado ele estava errado. Isso aí. Maiana. Mostra o quão grande e misericordioso.
quão grande é a misericórdia de Deus para com a gente. Porque Deus deu em Jó, mas o tapa repercutiu em todo mundo. Porque tem muita gente que acha que é merecedora de alguma coisa, que elas, que, que a injustiça é só com elas, e não é assim. Deus, ele deu a Jó a oportunidade de se arrepender, como dá a todas as pessoas hoje em dia. Porque Deus poderia ter fulminado Jó num estalar de dedo, como bem colocado, ele fez na época de Noé. Mas ele deu a oportunidade do arrependimento, deu a oportunidade dele reconhecer o erro dele. E muitas vezes a gente quer isso pra gente, mas não quer para os outros. Porque Jó, ele questiona como a vida não, vamos colocar assim, como a vida boa do incrédulo é. Só que o incrédulo não tem paz, o incrédulo não dorme direito, muitas vezes tem um monte de dinheiro, mas não tem saúde. E acima de tudo, eu vou dizer que é a paz mesmo. Que a gente pode passar pelo inferno, mas a gente tem a segurança de saber que Deus é conosco. A gente pode até ficar preocupado, mas essa preocupação não tira o nosso sono, não nos abala. E os outros não. Jó aí ele está sendo o discípulo mais fraco daquele profeta que eu nem vou pronunciar o nome, porque eu não vou conseguir. E Deus ele estava ali dizendo, ó, eu não te matei, por que que eu vou matar o outro? Eu tô dando o tempo deles se arrependerem também. Só que quando é com a gente, quando é na nossa carne, a gente quer que Deus faça rapidinho. É, é, e Deus vai pegar Jó e vai mostrar para Jó isso quando Jó, no final, a gente já sabe o que é que vai acontecer a respeito da oração. E quando a gente ora por alguém, gente, o inferno se levanta. É, no propósito passado dos obreiros, eu e a pessoa que ficou orando comigo, a gente entrou em acordo de orar por, pelas pessoas. Ela ia escolher uma e eu escolher outra. E eu achei muito pouca as minhas confusões, peguei e incluí mais uma. E eu ainda continuo orando, a gente ainda continua orando por essas pessoas. E uma sempre estava comigo, conversando e tal. Depois que comecei o propósito, ela se afastou. Tipo, ela não fica mais sentada conversando comigo que nem ficava antes. A outra, eu olho para a outra, que é uma pessoa que é desviada mesmo, já foi da obra e tudo. E eu vejo o diabo nela. Assim, se eu tiver muito ocupada ou tiver preocupada com alguma coisa fazendo algo e não tiver muito afim de conversa, eu vejo o prazer dela. Aí tem hora que eu olho e paro, ó Deus, eu não vou orar mais não. Aí depois eu lembro, mas se o pessoal tivesse desistido de mim, eu tava no inferno agora. Então Deus, ele permite que essas coisas aconteçam para que a gente tenha uma noção do que ele passa. Porque a gente também não, nós não somos pessoas fáceis, fomos pessoas difíceis, ainda somos, porque mesmo com o espírito dele está sujeito a gente. E muitas vezes a gente é injusto. A gente quer fazer como João e Tiago. Vamos orar para descer fogo do céu. Só que se Deus fizer isso com aquelas pessoas, ele deveria ter feito primeiro com a gente. Então, é a mesma balança que a gente quer pesar, que nós vamos ser pesados. E Jó, ele estava ali pensando, meu Deus, se arrependimento matasse, Jó naquele momento ali tinha morrido. Eu creio que no susto ele nem lembrou das dores, porque o susto é capaz de acabar com uma embriaguez. A pessoa tá bêbada como for, dá um susto nela, ela perde a embriaguez na hora. Imagina Jó, acho que ele nem sentia as perebas nem nada. E eu, tipo, eu não consigo ver esse diálogo e não pensar, poxa, Deus está dando na cara de Jó e na minha por tabela. Porque realmente a vontade, às vezes, é essa, é de chutar o pau da barraca e dizer para a pessoa: quer se lascar, quer ir para o inferno? Vá. Mas aí Deus vem e você, sujeitinha suja, você lembra de como você era? Aí na hora, Deus, eu errei, eu fui moleca, me perdoa. Foi muita misericórdia. É como ele sempre fala, né? Que onde teve muito pecado, a graça superabunda. E foi isso que ele fez com Jó, porque mesmo Jó sendo daquele jeito,
a gente vê que ele tinha todas aquelas qualidades, mas ele tinha essas defesas, esses defeitos escondidos. Poderia não ser tantos defeitos, mas tinha essas coisinhas aí, porque mesmo com tudo que ele tinha, ele estava olhando para a vida do ímpio. Ele era o homem, digamos assim, mais rico do Oriente Médio, mas ele estava olhando para a vida dos ímpios, se colocando em julgo desigual, e muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Ok. Dona Rosa. Aí, Rosa, se você quiser acrescentar algo, acrescenta. E aí depois você faz a oração final. Ok. Acrescentar quase nada, né? Porque tudo já foi dito. É, hoje estava ouvindo o Bispo Macedo falar sobre justamente Jó. E Jó não conhecia Deus, embora ele temesse a Deus, ele não tinha tido uma experiência. Então, a palavra diz que a gente tem que seguir e prosseguir em conhecer a Deus. Ele não vai dar todas as respostas que a gente precisa, ele não precisa justificar. O que cabe a gente é temê-lo, observar, né? O trabalho do Espírito Santo, a gente tem total liberdade para desabafar, para ser sincero com ele e falar o que está dentro da gente, nossos questionamentos. Mas o que precisamos entender é o trabalho dele, o que ele quer fazer, não os meios que ele usa, que acontece em nossa vida. E mergulhar para nós hoje cristãos, que tem a palavra, o nome de Jesus, o Espírito Santo, que nos foi dada essas coisas para nos defender e nos conservar na presença de Deus, é estar sempre buscando ouvir a voz dele. Tem coisas que a gente não vai entender, vai levar tempo, e tem que observar o trabalho do Espírito Santo em nossa vida, o agir de Deus em nossa vida. E isso requer busca, meditação, saber ouvir, ter a sensibilidade, estar sempre em comunhão com Deus, para que a gente possa ter ter o feedback dele pra gente e ver como ele trabalha. Olhar para nossa vida. A gente fica olhando muitas coisas, perdendo tempo em muitas coisas, observando coisas que não tem a ver com a gente, que não vai nos acrescentar. Mas se observar e observar aonde ele quer chegar na nossa vida. E que respostas ele vai dar, porque ele é um Deus benigno e longânimo e muito compassivo. Então é isso. Vamos orar e agradecer esse momento que é único e importante para nós. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço essa meditação, esse momento que acrescenta para a minha vida, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um de nós conforme nossas necessidades. O Senhor que sonda e conhece os nossos corações e pensamentos, sabe o que realmente precisamos. Então, dá-nos aquilo que a gente precisa, porque o Senhor é pastor, o Senhor é bispo, é o líder, é o cabeça, é o marido, é o noivo, é o provedor. Então, não nos falte, ainda que coisas nos falte. Um dia temos, outro dia não temos, mas que o Senhor nunca nos falte, que o teu Espírito não nos falte. Fala o que a gente precisa ouvir. Necessitamos é da tua voz, da tua orientação, do teu despertar em nós, do alerta que o teu Espírito tem para nos dar. A sensibilidade, isso não podemos perder, porque o Senhor realmente é a verdadeira riqueza. E nessa vida somos nós e o Senhor. Vamos adquirir coisas, vamos perder coisas, mas nunca jamais perder a comunhão contigo, perder a salvação, perder o espírito, a direção, o temor, que é isso que nos garante, e sobretudo a nossa convicção, que é o que há de mais importante.
Abençoa os nossos familiares. Que o Senhor, desde já, nesse dia que termina para nós, porque para o Senhor não há diferença nenhuma de dia e noite, mas nós que temos horário, meses, anos, dias, que contamos, desde já, que seja ininterrupto o trabalho do Senhor repreendendo as maldades, as investidas de Satanás, através dos parentes, amigos, familiares, para que nós não venhamos nunca nos cansar por causa de palavras, situações, as aparições do diabo, as distrações. Não nos deixa cair em tentação, livra-nos do mal. Repreende toda ação de Satanás ao nosso derredor, na nossa vida, dia após dia, em tudo que fazemos, por onde andamos, na chegada, na saída. Que o Senhor nos defenda do mal, porque é o Senhor quem peleja por nós, nos ensina a lutar e cooperar com Teu Espírito Santo todos os dias, para a gente não perder a batalha, para a gente não falhar. Nós te agradecemos por tudo e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é Deus e porque nós conhecemos ao Senhor. O Senhor nos chamou e nós queremos chegar até o fim, inteiras, de pé, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, pessoal. É isso aí. Então a gente vai se encontrar agora, terça-feira, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Tenham uma excelente semana e até a próxima.